Você está no canal Revelação da Palavra Peniel. Eu sou o irmão Carlos César e hoje, irmão, nós vamos relatar novamente obras de livramento que o Senhor nos dá, nos concede, logo após a gente ter relatado as obras, né, do Coríntios, do livramento da surra, do livramento também do trajeto do ônibus, irmãos. O Senhor também nos traz à mente mais uma obra de livramento que aconteceu ali também em São Paulo, irmãos, no ano de 97, já um período mais avante, onde meu pai ele conseguiu para mim meu primeiro emprego ali em São Paulo, numa transportadora muito conhecida na época, chamada Graneiro Transportes, ali na Vila Jaguaré, em São Paulo, em Osasco, irmãos. E ali foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, aonde meu pai trabalhou ali por muitos anos, irmão. Salvou mais de 20 anos naquela empresa. E ali ele conseguiu uma vaga para mim de ajudante de transporte, aonde eu, através daquela transportadora, irmãos, que fazia ali trabalhos para o SBT, para a Rede Globo, onde vários artistas alugavam ali alguns contêineres para colocar a sua mobília quando saía do país. A Graneiro também ela fazia a mudança desses artistas da Globo, do SBT. Então era uma empresa muito forte, muito conceituada ali em São Paulo nessa época. E eu viajava muito, irmão, os estados, né? Meu pai, eu estava ali para completar 18 para 19 anos nesta época, e ali ele me colocou, irmãos, para viajar. E eu conheci, irmãos, todas as capitais do Brasil, viajando pela Graneiro. Tive a honra até de conhecer, fui em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e a gente também passou a ponte da amizade, chegando ali também no Paraguai. Então a gente conheceu até outros países, viajando de caminhão. Muitos livramentos, irmãos, no trajeto a gente teve. Então, o trajeto de São Paulo para Rio de Janeiro, né, de Goiânia para São Paulo. Então, nas estradas a gente parava nos postos, né, e tinha aquelas histórias também da loira da estrada pedindo carona. Então a gente ouvia muito, irmãos, os boatos, as histórias. Mas comigo foi diferente, irmãos. Eu já estava ali naquela empresa, né, habituado a viajar, a vir para Goiânia. E numa dessas viagens eu vim trazer computadores da Siemens para o Carrefour que estava sendo construído aqui no final da Avenida Goiás, em Goiânia, irmãos. Então, a gente veio trazer os caixas que eu li dos computadores da Siemens, que tinha esse contrato na época. A gente veio fazer esse trajeto. E o motorista que ali entrou, irmãos, era um novato, era um baiano que ele só conhecia a cidade lá em São Paulo. E ele foi contratado para fazer, irmãos, essa rota para viajar. Então, o primeiro ajudante que foi escalado com ele foi eu, porque eu já sabia o trajeto, vindo pela Bandeirantes, vindo pela Anhanguera. Das duas formas, a gente consegue chegar em Goiás. Então, me escalou com ele para que eu viesse dizendo para ele o trajeto, porque ele não sabia. Então, eu seria, nos dias atuais, o GPS dele, né? Eu que vim coordenando ele.
Então ele dirigindo, eu do lado explicando, pega essa rodovia, essa. E mais ele, irmãos, nós estávamos num caminhão da GMC novinho. Era um caminhão que a Grandeiro ele tinha dois caminhão da DTE, né? Departamento de Transportes Especiais, né? Era a equipe que eu fazia parte ali, DTE. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque eu vim com esse baiano, né? E ele com esse caminhão Caterpillar, um motor muito potente, e fazendo gracinha, irmãos, ultrapassando ali os carreteiros, né? Tirando um sarro, tudo, e caçando confusão, né? E um desses carreteiros não gostou ali do gesto que ele fez e o fechou, né? E passou ali o rádio ali mais adiante, outros caminhoneiros, outros carreteiros também que estavam à nossa frente começou a fechar ele. Irmãos, foi uma tribulação. É certo que numa dessas fechadas aí, a gente quase caiu numa ribanceira da estrada. E ali eu vim falando para ele, né, tomar cuidado, tudo. Ele falou, não, o motorista sou eu. Fica no seu lugar aí que você é ajudante. E ali, irmãos, nesta época eu ainda não era servo de Deus, mas ali eu já tinha um temor de Deus comigo, né? Já tinha esse hábito de clamar a Deus, mesmo que eu ainda não sabia orar. Mas eu já falava com Deus. E ali ele veio, irmãos, aqui para Goiânia, fazendo gracinha, tudo com esse caminhão. Quando a gente fez a entrega aqui em Goiânia, irmãos, desses computadores ali no Carrefour, eu liguei lá no RH da empresa, naquele departamento, falei com o chefe imediato, falei, olha, de Goiânia para São Paulo, agora eu volto de ônibus, eu não volto com esse cara mais. Esse cara é um irresponsável, completamente irresponsável, a gente quase morreu. Então eu não volto com ele mais. E ali houve autorização, a empresa me autorizou a voltar de ônibus. E ali eu comprei a passagem na rodoviária e cheguei até ele e falei, olha, eu estou voltando de ônibus. Ele falou, como assim de ônibus? Aí, como é que eu vou voltar? Eu falei, se vira, irmão. Você veio, então agora para voltar você vai se virar. E ali eu fui embora, não dei moral. Peguei aquele ônibus de viagem ali na rodoviária de Goiânia e voltei sentido São Paulo. No final de semana, cheguei lá em São Paulo já num domingo e comentei ali com meu pai, né, que esse motorista era louco, era doido. E passou uma semana, irmãos, e ali teve o evento da feira do IMB em São Paulo, onde várias empresas iriam participar. Então a Siemens, na época ela estava no auge, irmão, com os computadores. Então a Graneira ela foi contratada para levar computadores e os estandes da Siemens, que ali já estavam montados ali na feira do IMB. A gente ia levar ali as mercadorias, né? Os computadores. Então era um caminhão com aproximadamente mais de 1.000 computadores, irmãos, lotado, para a gente levar ali naquela feira do IMB. E mais uma vez, irmãos, eu fui escalado com o dito motorista baiano, o novato, né? Ele voltou de São Paulo, ali deram uma advertência para ele, alguma coisa nesse sentido, advertiram ele, mas deixou ele com um caminhão novinho da GMC. E me escalaram com ele novamente para levar ele ali na Marginal, na feira do IMB. Então fui eu e ele, irmãos, por volta das 6 horas da tarde, porque nesse horário, irmãos, quando tem esses eventos, são muitas transportadoras e muitos caminhões. Então ele imaginou assim, é graneiro, tem prioridade, né? Cortou a fila e foi lá para o começo, para tentar entrar. Aí eu peguei, questionei ele, falei, irmão, você tem que pegar a fila lá atrás. Ele falou, aqui é graneiro, irmão, vou entrar lá na frente. Quando chegou na frente, o guarda barrou ele, o segurança ali falou, olha,
Aqui você tem que pegar a fila lá atrás. E ali ele ficou brabo, ficou nervoso, falou, não vou pegar fila nenhuma, que é grandeiro. Eu falei, moço, você pode ser a transportadora do Papa. Você vai pegar a fila lá atrás. Quanto mais você enrolar aqui, vai ser pior para você. Vai só chegando caminhão aí, ó, vai atrasar mais a sua entrega. E ali, irmãos, eu desci daquele caminhão, falei, olha, dá a volta lá no quarteirão, que a gente vai guardar aqui, você na fila aqui. E eu desci, irmãos. E ali ele saiu com aquele caminhão toda irresponsável. E quando ele foi dar a volta ali, em volta do IMB, para dar a volta no quarteirão para pegar a fila novamente, o caminhão não apareceu. Passou ali mais ou menos 20 minutos e ele não apareceu. E ali chegou outro caminhão de outra transportadora e falou, ô graneiro, tem um caminhão lá do outro lado lá no quarteirão de trás, na avenida lá, todo arrebentado. Irmãos, quando a gente foi lá ver a situação que o caminhão se encontrava ao meu lado, que era o lado do passageiro, ele pegou aquele retorno ali em uma avenida com carros e o farol tinha fechado, então ele tirou ali para não bater na traseira dos carros e pegou num pé de árvores que estava bem no centro ali daquela avenida. Certo que o tronco da árvore, irmãos, entrou do meu lado, que era o lado do passageiro, que ele foi até no baú. O motor do caminhão saiu para fora, deu perca total. Quem olhava, irmãos, dizia, esse morreu na hora. E ali ele foi socorrido, irmãos, e a gente não sabe o que aconteceu. Isso foi no sábado, passou-se o domingo, a gente ali pegou outro caminhão para pegar aqueles computador que ficou tudo esparramado. E era, irmãos, para que eu tivesse morrido ali, porque se eu estivesse junto, eu não ia sobrar nada, porque o tronco, ele foi de encontro com o baú. E o baú abriu ali, os computadores saiu tudo para fora. Motor do caminhão, computador, ficou tudo arremessado. E na segunda-feira, irmãos, para nossa surpresa, ali na Graneiro Transporte, na Vila Jaguaré, em Osasco, a gente pensando que o cara estava morto, né? O cara chegou lá sorrindo, não sofreu um arranhão, irmãos. Para a gente ver, né, que às vezes vaso ruim não quebra. Então, assim, o anjo de Deus me guardou como? Me tirando do lado daquele motorista. Porque se eu tivesse do lado daquele motorista irresponsável, irmãos, eu não estaria contando essa obra aqui hoje. Então Deus me guardou, me tirando do caminhão. E o irresponsável, Deus guardou ele também, porque Deus ele tem misericórdia do homem, irmãos, na terra. Dá oportunidade para o homem. Deus guardou ele também, certamente, porque também teria uma obra na vida dele, naquela época, naquela situação, em 1997, irmãos. Então a ilustração dessa foto, né, desse caminhão, é, é a grande obra que Deus fez na nossa vida de livramento. Eu agradeço a Deus e Deus seja louvado.